Bom dia! Se você está assistindo a gravação dessa live aqui, fica comigo até o final, porque hoje vamos falar sobre como identificar e ativar, viver o seu propósito nessa terra. Eu tenho certeza que essa live daqui vai ou pode, pelo menos, virar uma chave dentro de você para você enxergar, para você sentir, para você viver, para você se conectar com aquilo que pode virar o seu jogo e produzir resultados incríveis. Para quem está ao vivo comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está aqui ao vivo comigo, coloca no chat. Se você está me vendo bem, me ouvindo bem, aproveita e me conta de que lugar desse planeta maravilhoso você está interagindo comigo. Bom dia, Alexandre! Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alex. Quem mais está aqui, gente? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana Vasconcelos. Georgia, bom dia. Quem mais está aqui, gente? Eu vou escrever aqui o tema da nossa live. Deixa fixado. Como identificar e viver o seu propósito. Fixar. Como identificar e viver o seu propósito. Eu vou escrever isso aqui também. Eu geralmente faço um resumo da live, um mapa de live. Enquanto isso, vai chamando as pessoas, tá, gente? Vai mandando coraçãozinho, reza a lenda, que quanto mais coraçãozinho, mais pessoas são convidadas para essa live. Como identificar e viver o seu propósito. Esse é o tema da live. Quem mais está aqui, gente? Quem mais está aqui? Zélia, seja bem-vinda. Lofeu Paula. Patrícia, bem-vinda. Vânia, Leandro, advogado Roberto Silva. Beto, advogado Beto. Tá fazendo falta, hein, Beto? Parou no meio do caminho, hein? Grande Luiz. Bacelete Pati. Um monte de gente aqui. Legal. Gente, vai chamando mais pessoas. Eu vou virar aqui a minha câmera para a gente ir direto ao ponto. Quem já me conhece aqui sabe que eu gosto muito de direto ao ponto. Vocês estão conseguindo ver aqui, tal, né? Deixa eu só posicionar melhor essa luz aqui. Acho que assim tá melhor. Então bora lá. Hoje a gente vai falar sobre como identificar e como viver o seu propósito. Primeiro passo aqui é a gente saber o que é o propósito. Quem já sabe o que é o propósito, coloca propósito. Quem não sabe, coloca não sei. Só para eu ter uma noção. O que é o propósito? Propósito. O propósito é o seu para quê nessa terra. O propósito é o motivo da sua existência. O propósito é o seu porquê. É o seu porquê. O propósito é a sua causa. O propósito, presta bem atenção. Eita! Quando eu falo sobre isso aqui é algo que me emociona bastante, tá? O propósito é muito mais... O propósito é muito mais sobre quem te enviou. Enviou. O propósito é sobre o que você
nasceu para ser, fazer. O propósito é sobre isso. O propósito é uma centelha divina que nasceu dentro de você para que você faça algo relevante por outras pessoas. O propósito também sempre está relacionado a servir. O propósito está relacionado a ajudar. O propósito está relacionado a transbordar. O propósito dá sentido à vida, o propósito faz você se sentir relevante, parte. O propósito, ele é algo que faz os seus olhos brilharem, o seu coração arder. O propósito te faz se sentir vivo. O propósito é sobre aquilo que você nasceu para fazer. Propósito. O propósito sempre vai estar relacionado a servir, a ajudar, a transbordar. Só que em diversos contextos. Alguns de vocês que estão aqui comigo hoje têm um propósito na política. Alguns têm um propósito dentro de um viés espiritual, outros de um viés de saúde física, outros de segurança, outros um propósito na justiça, outros na arte, outros em questões emocionais, outros para casais, filhos, para pais, para dormir melhor, para ter mais resistência física, para realizar o sonho da casa própria, para aprender a juntar dinheiro, para conhecer países e lugares extraordinários. O propósito sempre está ligado a servir, ajudar e transbordar na vida das pessoas. Sempre. Sempre. E aí eu quero ensinar vocês, aliás, antes disso, quem está entendendo o que eu estou falando, gente, coloca no chat, estou entendendo. Não. Quem está entendendo o que eu estou falando, coloca no chat, estou entendendo. Quem não estiver entendendo, coloca, estou entendendo nada. Mas quem estiver entendendo, coloca, estou entendendo, Isaac. Já entendi aí um pouco, pelo menos, do que seja o propósito. Quero ouvir vocês, tá, gente? Quem não estiver entendendo, pode ser sincero comigo. O propósito é um plano de quem te enviou. O propósito é o sonho de quem te enviou na sua vida. Então você nasce com um plano, você nasce com a centelha daquilo que você acredita ser maior do que você. E no seu coração, no seu DNA, na sua vida, na sua mente, arde e manifesta através dos seus olhos, através do tom da sua voz, da sua fisiologia, da sua energia, da sua alegria, o seu propósito. Quando nós nascemos, quando eu e você, quando a gente nasceu, nós processávamos os nossos pensamentos de uma forma muito mais inconsciente que consciente. Se você tem filhos pequenos, se você tem sobrinhos pequenos, ou se você conseguir lembrar de como foi os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos dos seus filhos, ou até mesmo o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano, você vai perceber que você processava o mundo de uma forma muito mais inconsciente que consciente. É por isso que uma criança, quando ela ouve assim, menino, não pegue, ela vai lá e pega. Quando ela ouve assim, menino, não faça, ela vai lá e faz. A criança, ela tem um processamento muito mais literal. Muito mais literal. Ontem eu fui em Guarajuba, na casa de uma amiga, aluna minha, e aí ela ofereceu para o meu filho de 6 anos. Você quer suco de manga? É manga tirada do pé.
Ele arregalou o olho e disse, tirada do pé. E ela disse, tirada do pé. Meu filho pegou o pé dele, apontou e disse, tirada do pé? Ela deu muita risada e disse, tirada do pé de manga. Ele, tá, do pé de manga. Gente, a gente está com quase 50 pessoas. Se cada pessoa chamar 3, a gente bate 200 pessoas. Tem pessoas que vão chamar, tem pessoas que são mais egoístas. Então, como tem pessoas que não vão chamar, chama logo 10 pessoas. Muita gente precisa aprender isso aqui. Muita gente precisa ativar o propósito, precisa ter consciência e clareza disso. Então, as crianças, elas têm um pensamento muito mais literal. Elas têm muito mais um processamento inconsciente das coisas. O nível de racionalidade de uma criança é pequeno. E a criança nasce com o tudo posso. Escreve no chat assim, tudo posso. Criança nasce, você nasceu com uma programação, essa é uma programação de fábrica. De tudo posso. Você nasceu acreditando que tudo pode. Que tudo é possível. É por isso que uma criança, ela acha que pode pular muito alto, ela acha que pode voar e tem que tomar cuidado com isso em alguns contextos. Ela acha que tudo é fácil. Tenta lembrar quando você era criança. Você acreditava que tudo era fácil, que tudo era simples, tudo era possível. E é muito comum, na sua fase de criança, um adulto ter te perguntado, ou você, como adulto, ter perguntado aos seus filhos, filho, filha, o que você vai ser quando crescer? Ou até mesmo sem perguntar, você manifestou isso para os seus filhos, para os seus pais. Ou os seus filhos, ou o seu filho manifestou isso para você. Quando eu crescer, eu vou ser. E ali você colocou para fora o que estava dentro de você. E eu quero que você preste mais atenção no que eu vou falar. Você nasceu com uma configuração de tudo posso. Todos nós nascemos com o tudo posso. E ali você colocou para fora o que estava dentro de você. Talvez quando você era criança, você dizia assim, eu vou ser médica, eu vou ser bailarina, eu vou ser artista, eu vou ser atriz, eu vou ser policial, eu vou ser cientista, eu vou ser bombeiro. É muito comum a criança colocar para fora aquilo que está dentro dela. Só que a criança, presta atenção nisso, a criança coloca para fora o que está dentro dela, dentro do framing que ela tem. O que é o framing, Isaac? Dentro do mapa mental que ela está inserida. Você colocava para fora dicas do seu propósito, dicas do que você nasceu para fazer, do que você veio para entregar. Só que você colocou isso dentro do seu contexto de criança, dentro das coisas que você aprendeu até aquele momento. Então é muito comum as crianças, elas conhecerem algumas profissões, como policial, médico, enfermeiro, corretor de imóveis, arquiteto. Reconhecer a profissão dos pais é muito comum, muito comum. Você com 5, 6, 7, 8 anos, você aprender isso. E ali você começou a colocar para fora aquilo que você tem de prazer, tem de amor, tem de brilho para fazer. E pode lembrar que o seu propósito, com toda a certeza, estava muito mais relacionado a servir dentro de uma jornada, dentro de uma habilidade, dentro de um ofício, dentro de uma missão. E não significa que o seu propósito ele seja exatamente o que você falava quando era criança. Porque quando você era criança, você falava, colocava para fora o que estava dentro de você, dentro de um contexto que você conhecia. Só que é muito provável
que o seu propósito ele tenha a mesma essência e ele possa reverberar em um contexto totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, bem criancinha, os meus pais são evangélicos, os meus avós são evangélicos. E quando eu era bem criancinha, a minha avó, Cessé, minha avó Conceição, ela me levava para passar férias com ela no interior. O nome desse interior se chama São Felipe. Deve ser umas 3 horas e meia de Salvador. E quando a gente chegava naquele interior para passar férias, eu brincava no quintal, tinha umas pedras no quintal, eu subia naquelas pedras no quintal, eu pegava um graveto, um pedaço de pau, e eu ficava em cima daquelas pedras brincando de pastor. Eu brincava que eu estava pastoreando ovelhas, só que eram ovelhas invisíveis, não tinham ovelhas ali. E eu também brincava que eu estava pregando para as pessoas uma mensagem. Por que eu fazia isso? Porque no meu contexto, no meu framing, eu ia para a igreja desde criança. E a minha avó, Cessé, dizia: eu vejo você falando para uma multidão e entregando uma transformação. Você nasceu para ser pastor. É o que minha avó falava. Eu recebi aquela sugestão como positiva, eu aceitei de forma inconsciente. Claro que eu não tinha consciência disso. Essa sugestão. E eu fiquei décadas da minha vida acreditando que eu seria pastor. Eu acreditava que esse era o meu propósito. E aí eu entrei em conflito, eu tive uma série de problemas. Quando eu fui morar nos Estados Unidos com 20 anos de idade, eu me magoei com Deus. Fiquei totalmente ferido. Até que em 2017, mais ou menos, eu entendi a palavra que minha avó lançou sobre a minha vida quando eu era criança. Naquele momento, lá na minha infância, eu acreditava que o meu propósito era ser pastor. E mais ou menos, em 2017, eu entendi que existe uma essência no ministério pastoral que está no meu chamado de vida, no meu propósito, que é cuidar de pessoas, ajudar as pessoas a se destravarem, ajudar as pessoas a perdoar, ajudar as pessoas a acelerar seus resultados pessoais, profissionais, financeiros, ajudar as pessoas a melhorar a sua performance de casamento, ajudar as pessoas a serem melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, ajudar as pessoas a se conectarem com sua espiritualidade, seja lá da forma que elas acreditem nisso. Entende que quando eu tinha 7, 6, 8 anos, eu acreditava que seria de um jeito, mas percebe que existe uma similaridade no que eu faço com o que minha avó falava e com o que de fato é o meu propósito? Então, às vezes, talvez você que esteja aqui comigo, quando você era criança, você brincava de ser astronauta, e não significa que você precise ser um astronauta para viver o seu propósito. A pergunta que vale $1 milhão aqui é: o que existe de comum no que um astronauta faz e no que você nasceu para fazer? Turi, talvez você nasceu para ir para terras estranhas e levar uma palavra de transformação. Porque um astronauta ele vai para uma terra estranha. Ele pode ir para a Lua, para outros planetas. Ele pode transitar e trabalhar em um lugar muito diferente da realidade da maioria. Talvez você que brincava de ser astronauta foi preparado ou precisa ser preparado para estar num nível de realidade diferente da maioria. Isaac, eu não lembro de eu ter brincado de nada disso na minha infância, eu não tenho propósito. É lógico que você tem propósito, mulher. É lógico que você tem propósito, homem. É lógico. O que você vê as pessoas fazendo e que você, no fundo do seu coração, lá no íntimo do seu coração, você brilha os seus olhos e pensa, como diz os meus alunos mineiros, nu! Sou doido para fazer isso, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso.
Eu quero ajudar casais desse jeito. Eu quero mentorear mulheres desse jeito, homens desse jeito. Eu quero ajudar as pessoas a falar em público com mais confiança. Eu quero fazer justiça para famílias, para empresas, para empregados, para empregadores. O seu propósito está aí. O seu propósito está em servir pessoas. Ou você experimentou ele lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, para quem já tem mais idade, que é o meu caso. Ou você já fez ele. O que você faz e que você faria de graça? Aí está o seu propósito. Eu faria essa live de graça, inclusive ela é de graça mesmo. Quando eu estou entregando o Reprograme-se, eu digo para os meus alunos, ei, eu faria o Reprograme-se de graça. Quando eu estou entregando a formação practitioner, eu digo para os meus alunos, ei, eu faria isso aqui de graça, porque eu sou apaixonado por isso. Quando eu estou entregando a minha formação palestrantes e oradores, eu faria de graça. Quando eu estou entregando minha formação master, eu faria de graça. Eu faria de graça. E já já eu vou explicar o porquê eu não faço de graça e o porquê você também não deve fazer de graça. Gente, se cada pessoa chamar 3, a gente bate mais de 200 pessoas agora. E é uma decisão. Vamos chamar pessoas que precisam entender sobre isso. Isaac, mas qual é o objetivo de eu entender o meu propósito? Me fizeram essa pergunta ontem. Inclusive eu estava com essa minha aluna ontem, que é uma amiga hoje. Estava eu, minha esposa, meus filhos, ela e o marido dela. E eu falei para ela, olha, quando você se conectar mais com o seu propósito, o seu nível de resiliência aumenta. Porque você vai perceber que você não vai vender por você, você vai vender por quem te enviou. Você não vai entregar por você, você vai entregar por quem te enviou. Você não vai estar em ação apenas por você, você está em ação por quem te enviou. Eu não estou fazendo essa live por mim apenas, gente. Eu não estou fazendo essa live por vocês. Eu estou fazendo por quem me enviou. Quando você conecta isso, quando você emocionalmente, quando você de forma inconsciente programa isso na sua mente, você ganha mais força, você ganha mais resistência, mais poder, você ganha mais resiliência, mais leveza no processo. Porque você começa a viver, você começa a levar uma vida pautada não apenas no que você quer, e sim em uma missão que foi designada, foi confiada a você. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente, coloca no chat, eu estou entendendo, sim. Coloca no chat, eu estou entendendo. Isso não é tão simples de entender. Isso não é tão simples de entender. Mas se você estiver entendendo, coloca no chat, eu estou entendendo. O propósito faz a jornada ser mais leve. O propósito faz você ter mais resiliência. O propósito faz você ser mais produtivo. O propósito faz você ser mais focado. O propósito te ajuda a cobrar. A cobrar. Porque você agora não é um lobo solitário. Você faz parte de uma alcateia poderosa. E você precisa cumprir um ofício, um chamado, não apenas por você e pelos seus, e sim por quem te enviou. Então, para quem ainda não tem clareza do propósito, o que você faria de graça? O seu propósito está aí. O que você tem prazer em fazer, em servir pessoas? O seu propósito está aí. O que você já fez? Ou o que você faz? Que você é apaixonado. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vive propósito não tem medo de segunda-feira. Quem vive propósito fica apaixonado na segunda-feira. Também não tem problema com sextas. A mulher, o cara que tem um propósito, ele leva a vida de uma forma mais constante. Ele se diverte na jornada. Ele tem dor? É lógico que ele tem dor. Ele toma porrada? Ai, como toma porrada. E como toma porrada. E o que não tem um propósito também toma porrada.
Tomar porrada faz parte da vida. Tomar porrada, perder, errar, faz parte do processo de vida na Terra. Agora, aqueles que têm um propósito, eles têm um motivo maior para continuar, um motivo maior para se recompor, um motivo maior para transbordar aquilo que eles receberam de graça. Então, pautado nas minhas palavras, qual o seu propósito? Escreve no chat para mim, qual o seu propósito? O que você nasceu para fazer? Quem puder fechar os olhos, quem puder, quem não puder não fecha. Mas quem pode fechar os olhos, fecha os olhos, coloca os seus ombros retos, o seu queixo para cima, respira fundo pelo seu nariz assim, ó. Coloca um sorriso no rosto, solta o ar pela boca. Respira mais 2 vezes lentamente. Isso, bem lentamente. E pergunta lentamente na sua mente, baixinho, o que eu nasci para ser? Meu inconsciente. Quem eu nasci para ser? O que queres de mim? O que realmente vale a pena nessa jornada? E quando você faz essas perguntas, eu sugiro que imagens, lembranças, sensações venham na sua mente relacionados ao seu propósito. Você em ação, servindo, se capacitando, treinando para ser quem você nasceu para ser. Para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Para ter aquilo que você nasceu para ter. Fazendo o quê, filho? Servindo quantos? Curando quantos? Ganhando quanto? Sentindo-se vivo em qual contexto? Aí está o seu propósito. Aí está o seu propósito. Entregando aquilo que foi colocado na sua vida. Aí está o seu propósito. Alguns de vocês já vivem o propósito e não sabem monetizar o propósito. Alguns sabem monetizar algo fora do propósito. E eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. Pessoas que vivem o propósito e não monetizam. Elas se sentem realizadas emocionalmente. Elas se sentem de alguma forma pessoas que contribuem com esse universo e contribuem mesmo. Elas se sentem preenchidas, se sentem relevantes, e realmente elas são relevantes, elas são poderosas em viver o seu propósito. Contudo, elas não conseguem ser ou se preencher em outros pilares da vida. Elas acabam tendo pouco, elas acabam se restringindo financeiramente falando,
geograficamente falando, em acesso a outras coisas relacionadas à saúde, à moradia e a outras questões que envolvem diretamente ou indiretamente o dinheiro. E quando você vive o seu propósito e você não monetiza o seu propósito, você perde a oportunidade de crescer o seu chamado nessa terra. Vamos lá. Se você hoje vive, você ajuda pessoas e você não consegue monetizar esse processo de ajudar pessoas, você vai ter pouco recurso para crescer o seu ministério de ajudar pessoas. É como se você atrofiasse o seu propósito. E você não faz isso por mal, você faz isso por ignorância. Você faz isso por crenças que te limitam. Você acredita que se você monetizar o seu propósito perde o brilho, perde a essência, perde o fundamento. Eu pensei assim por algum tempo. Eu tenho muitos alunos que pensavam assim também. E aí você ajuda um monte de gente de forma capenga, porque você ajuda mais ao próximo do que você mesmo. Você se alimenta depois de alimentar os outros. Você come depois de ter entregue comida aos outros. E aí você se torna fraco para transbordar em mais pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Coloca no chat, estou entendendo. Esse é um padrão comum. Pessoas que vivem o propósito e não monetizam o propósito. Você serve, só que você não se alimenta primeiro, você não ganha primeiro, você não monetiza primeiro. Você dá mais do que o que você recebe. Você ama o próximo mais do que o que você se ama. Você já imaginou se Jesus fizesse o sermão da montanha antes de ter subido ao monte para orar sozinho? Ele não teria o resultado que teve. Primeiro ele se alimentava, primeiro ele se enchia para ele transbordar. Você já imaginou se no ministério de Jesus não tivesse o tesoureiro e uma equipe que cuidasse das finanças? Talvez eu e você não tivesse conhecido o ministério dele. O ministério ele era organizado. Tinha alguém para documentar, tinha alguém para receber a grana. Para quê? Para crescer, para enviar. Precisa de grana. Então esse é um padrão comum. Pessoas que vivem o propósito e não sabem monetizar. Você precisa aprender a monetizar o seu propósito. Para quê? Para você melhorar o seu processo de cobrança, o seu processo de vendas, o seu processo de entrega e aumentar o número de pessoas que serão impactadas, tocadas por você. Tu precisa monetizar o seu propósito. E eu preciso monetizar o meu propósito. Por você, Isaac, também. Só por você? Não. Porque quem me enviou. Eu preciso ter, pelo menos 200, 300 treinadores tão bons ou melhores do que eu. Para quê, Isaac? Para que essa voz que sai de mim reverbere no planeta inteiro. E eu preciso monetizar isso. Eu preciso aumentar o volume financeiro. Para quê? Para que eu consiga colocar mais dinheiro em tráfego e eu consiga alcançar mais pessoas e eu tenha pessoas iguais, melhores, tão boas quanto eu, para juntos a gente alcançar milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no planeta Terra. Pessoas que falam espanhol, pessoas que falam alemão, pessoas que falam inglês, pessoas que falam português, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas do Nordeste, pessoas do Sudeste, pessoas do Centro-Oeste, pessoas do Sul, pessoas do Norte. Eu preciso de estrangeiros e nacionais, mulheres e homens, pessoas que já foram abusadas, pessoas que não foram abusadas, pessoas que foram gagas, pessoas que não foram gagas, pessoas que têm um mestrado, doutorado, pessoas que têm uma graduação, pessoas que nunca passaram da 7ª série. Eu preciso de todas essas pessoas comigo.
Eu preciso dos prováveis e dos improváveis. Para quê? Para conectar com qualquer tipo de pessoa que queira uma libertação, uma transformação, uma mudança. Tu tá entendendo? E para isso eu preciso de recurso. Eu preciso de recurso. Eu preciso de gente trabalhando, fazendo social media, tráfego pago, atendimento, vendas, sistema, SEO, edição de vídeo, montando evento, vendendo, colocando pessoas dentro dos eventos, fazendo camisa. Eu preciso movimentar a economia no meu propósito. Tu tá entendendo, gente, o que eu tô falando ou não? É uma obrigação. E aí, quando eu entro numa live como essa, eu entro com a autoridade de quem me enviou. Não apenas com a minha autoridade do que eu estudei, do que eu sei. Eu me coloco na posição de servo, de empregado, de enviado. Isso aumenta o brilho nos meus olhos, o calor no meu coração. Então, muitas pessoas elas vivem um chamado e elas têm dificuldade de monetizar o chamado. Esse é um problema. E existe um segundo problema. Pessoas que sabem fazer dinheiro, só que elas têm medo de aceitar o chamado que elas têm. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme The Chosen. The Chosen. Cara, assiste essa série. É uma série no Netflix. Assiste essa série. Quem me conhece sabe, eu não curto muito filme, eu não curto muito séries. Eu não curto. Essa série eu assisti. The Chosen. Tem um momento no The Chosen que o personagem, o ator que encena o papel de Jesus, ele combina que ali eles iriam se encontrar em determinado lugar e quem tivesse disposto em segui-lo iria se encontrar naquele lugar e partir para uma outra cidade. E ali estava Jesus, Mateus, Pedro e outros discípulos que aceitaram seu chamado. E ali eles encontraram eu não sei se foi um saco, uma sacola com ouro dentro. E quando eles encontraram aquele ouro, atrás do muro, atrás da parede onde eles estavam, estava Nicodemos. Nicodemos, ele tinha um chamado para viver a missão dele. E Nicodemos, ele colocou esse saquinho com ouro naquele lugar onde eles iriam se encontrar, porque Nicodemos também foi chamado para aquela missão. Nicodemos foi chamado para aquela missão. Só que Nicodemos não teve a coragem de seguir o propósito dele. Então Nicodemos tinha dinheiro, Nicodemos era rico. Nicodemos colocou em uma sacola, colocou ouro. Para quê? Para plantar, para semear no ministério de Jesus. E ele ficou atrás do muro, atrás de uma parede, ouvindo eles se reunindo. E naquele momento, Jesus, junto com os outros que aceitaram o chamado, Jesus disse: por tão pouco, você não veio. Por tão pouco. Jesus sabia que quem colocou aquele saco com o dinheiro, com o ouro, foi Nicodemos. Só que Jesus não queria apenas o dinheiro. Jesus aceitou o dinheiro, é lógico que ele aceitou o dinheiro. Ele sabe que ele precisava de dinheiro para comprar as coisas na jornada. É lógico que ele aceitou o dinheiro. Ele jogou o dinheiro fora? Não. Não jogou o dinheiro fora, não. Só que Nicodemos teve coragem apenas de colocar o dinheiro. Talvez você tenha coragem apenas de colocar o dinheiro. Você não consegue sair do seu emprego bom porque tem muito dinheiro lá e eu te entendo. Eu não tô aqui para te julgar, não. Eu tô aqui para te trazer consciência. Só que teve um momento que Jesus falou assim: por pouco, nossa, por um tris, tu não veio, cara. Só que muitos são chamados e poucos são escolhidos.
Por isso que o nome do filme é The Chosen. The Chosen significa os escolhidos, no plural. The Chosen. Todos vocês foram chamados, eu também fui chamado. E quem que é escolhido, Isaac? São predestinados? Não. Escreve no chat, não. São aqueles que rompem a barreira do medo. Presta atenção. Os escolhidos são aqueles que rompem a barreira do medo. Os escolhidos são aqueles que rompem a barreira do medo. Pergunta a qualquer pessoa que está no flow. O que é o flow? Flow é você identificar o seu propósito e você colocar a sua vida alinhada com o seu propósito e você viver o seu propósito. São essas pessoas que estão no flow. São pessoas que conseguem monetizar o seu propósito. São pessoas que conseguem se alimentar primeiro para alimentar uma geração inteira. São pessoas que conseguem se vestir primeiro para vestir uma geração inteira. São pessoas que conseguem se amar primeiro para amar o próximo como a si mesmo. Esses são os que estão no flow. Os escolhidos são esses. Só que eles tiveram que renunciar, eles tiveram que passar por um monte de perrengue, um monte de problema. Não vai dar tempo de eu contar hoje a quantidade de problema que eu passei. Não vai dar tempo. Um dia eu conto para vocês. Quem já é meu aluno de mais tempo sabe muitas histórias. Passei por muito problema. Assiste o filme The Chosen e dá uma olhada na quantidade de problema que todos aqueles escolhidos passaram. Tem um momento no filme que Tiaguinho era um dos escolhidos. Ele falou assim, mas olha, por que tu me escolheu? Eu sou cheio de problema. Olha o meu problema. Talvez você que esteja aqui comigo nessa live seja um Tiaguinho, cara. Como, Isaac, eu imagino, eu me vejo, eu acredito que eu posso falar para uma geração, eu posso falar para uma nação inteira, eu posso curar um monte de mulher, um monte de homem, um monte de casamento. Mas eu sou ruim de fala. Eu quero dizer para você que o seu propósito nasce do seu maior problema. Moisés estava lá quietinho na dele, casado. Aí aparece a espiritualidade de Moisés e diz assim, ei, eu vou te usar para a gente resgatar todo o meu povo inteiro. Aí Moisés, mas logo eu sou ruim de fala. Ei, eu estou te escolhendo, eu estou dizendo que tu tem potencial, eu estou te entregando um plano, eu estou te entregando uma visão, eu estou te colocando dentro do seu coração um fogo ardente para você gerar transformação na vida daqueles que também é meu povo. Mas eu sou ruim de fala. Tá bom, eu vou colocar Arão contigo. Arão é bom de fala. O primeiro que falou com o faraó foi Arão. A segunda vez que eles falaram com o faraó foi Arão. Da terceira em diante foi Moisés. Aonde está sua maior dor, ali está o seu propósito. Aonde está a sua maior dor, ali está o seu propósito. Só que muita gente está confortável fazendo muita grana, sabe que tem potencial para cura, para transformação, para libertação, para acompanhamento, para mentoria. Só que não consegue sair daqui. Tem medo. E aí você fica igual a Nicodemos, atrás da parede, chorando e perdendo o time de seguir seu mestre, de seguir o seu propósito, de seguir sua missão, de seguir o seu chamado. E eu quero dizer para você nessa manhã que o seu chamado, o seu propósito diz assim, por tão pouco, deixou de me seguir, deixou de me encontrar, deixou de me conectar. Então existem dois problemas que eu percebo muito comum.
E eu só falo das coisas que eu vejo, tá? Eu só falo das coisas que eu vivi, eu só falo das coisas que eu acompanhei alunos na jornada. Eu não estou falando sobre nada que eu não conheça. Eu estou falando sobre coisas que eu vivi nessa pele aqui, ó, nessa matéria. Muitas pessoas vivem o propósito e não sabem monetizar o propósito. São pessoas que elas se sentem realizadas emocionalmente, só que elas têm dificuldades físicas. Têm dificuldade de saúde física, de dinheiro, de realizar sonhos físicos. Por quê? Porque acha que não pode ou não deve monetizar o propósito. Escreve no chat, monetizar propósito. Gente, monetizar propósito aumenta o seu chamado na Terra, equaliza a sua voz, aumenta o seu alcance. Monetizar o propósito aumenta o seu chamado, aumenta o seu ministério, aumenta o seu poder. Monetizar propósito. Monetizar propósito ajuda você a ter mais confiança para vender, ajuda você a ter mais confiança para cobrar, aumenta o seu nível de disciplina, aumenta o seu nível de foco, aumenta o seu nível de resiliência. Monetizar propósito. Só que você vai ter que aprender a primeiro se amar para amar o próximo do tamanho que você se ama. Você vai precisar primeiro aprender a se pagar para pagar o próximo na altura que você se paga. Esse é o primeiro problema. No nosso mercado de desenvolvimento pessoal tem mais esse aqui. Tem um segundo problema, esse é menor, tem menos pessoas nesse, mas tem também. Tu faz muita grana e não tem coragem de viver o seu propósito. Você faz dinheiro, você tem um bom emprego, você tem uma boa posição, só que não, tu é Nicodemos. O primeiro aqui, ó, são pessoas que fazem tudo, só que não sabem se alimentar bem. Pedro passou por isso. Eita, que mistério! Olha que loucura, gente. Assista The Chosen, cara. Assista The Chosen. Você tem que assistir The Chosen. Pedro passou por isso. Pedro estava servindo mais os amigos do que a esposa. Tu lembra disso? Quem lembra disso? Quem assistiu The Chosen, né? E lembra disso? Pedro colocava na casa dele os amigos, os companheiros, antes de saber como que a esposa estava. Pedro errou nesse lado aqui, ó. Ele estava colocando o ministério, a missão, acima dele. Ele tinha que primeiro se amar, primeiro amar a esposa dele, para depois amar os colegas dele. Ele colocou os colegas na frente da esposa. Ele tem que primeiro se amar. Se amou, agora ele tem que... Ó, segundo, ele e a esposa. Depois ele reverbera esse poder para os colegas e para quem está lá fora. Até isso o filme ensina. Ele, ó, Juliana colocou, eu lembro, cuidava dos outros, mas dentro de casa não estava dando atenção e não sabia o que estava acontecendo em sua casa. Perfeito, Juliana. Tem muita gente que está nesse padrão, Juliana. Está amando mais o cliente do que a ele e a esposa e o marido. Ama mais os pacientes do que a ele e o marido, ele e a esposa. Então primeiro você tem que se amar para esse amor reverberar, tá bom? Então, gente, é sobre isso a live de hoje. Ela vai ficar gravada. Envia para 5, 10, 20 amigos que precisam aprender sobre isso. Você que está aqui comigo, quem conseguiu ter clareza sobre o propósito? Coloca no chat, propósito. Quem teve clareza nessa live? Alguns de vocês têm a certeza absoluta do propósito. Então é isso. Alguns têm noção do que seja. É isso também. Isaac, qual a sua recomendação final? Viva o seu propósito. Se capacite. Treine, desenvolva habilidades. Se eu puder te dar um conselho, desenvolva habilidades. Para quê? Para o seu chefe. Que chefe, Isaac? Seu propósito. Seja ousado. Por quem? Pelo seu propósito. Faça muito dinheiro. Por quem? Pelo seu propósito. Aumente o poder, o alcance da sua voz. Por quem? Pelo seu propósito. Esteja no ecossistema, esteja próximo de pessoas que respiram o propósito. Eu só fico do lado de maluco, eu só fico do lado de doido.
Quais doidos, Isaac? Os meus alunos. E quando eu estou na posição de aluno em outros ecossistemas, eu percebo que tem loucos parecidos comigo. Loucos, loucos. Só fico perto de loucos. Os improváveis. Pessoas que pensam parecido comigo, pessoas que são apaixonadas por vidas como eu sou. Pessoas que têm sede de justiça, sede, fome de cura, de transformação, de libertação, de ver as pessoas prosperarem, de ver as pessoas crescerem. Você tem que estar nesse grupo, cara. Sair do grupo da fofoca, do vitimismo, da mágoa. O grupo que foca naquilo que é ruim, naquilo que não presta. Às vezes você tá no... Eu tô te falando porque eu já tive nesse grupo. O grupo tá lá. Assiste uma live como essa, ou assiste alguma outra live, ou vê uma notícia na televisão. Aquele grupo foca exatamente no problema. E se você foca no problema, você tem que encontrar problema mesmo. E quem foca na solução, encontra a solução. Beleza? Então eu espero ter te ajudado a você ter clareza sobre o seu propósito. Você entender a importância de viver o seu propósito. Se você é de São Paulo, Rio ou Salvador, presta atenção. Salvador, São Paulo ou Rio. Se você pode viajar para essas cidades. Eu estarei ministrando um evento beneficente nessas 3 cidades. Salvador, Rio e São Paulo. Salvador é no dia 24 de julho. São Paulo e Rio é em agosto. São Paulo é 10 de agosto, Rio eu não sei. Dá uma olhada no link da minha bio. Se inscreva no treinamento beneficente. Os códigos da riqueza. É beneficente. Agora, se inscreva e chama 20 pessoas. Vai de caravana para esse treinamento, cara. O que eu estou te entregando na live é farelo para o que você vai aprender lá. Isso aqui é farelo para o que você vai aprender lá. Então, além de você ir, leva 20 pessoas. Vai de caravana. Fecha 4 carros e vai. 5 pessoas em cada carro. Vai de turma. Salvador, 24 de junho. São Paulo, 24 de julho, né? Salvador. São Paulo, 10 de agosto. Rio de Janeiro, eu não lembro. Mas é em agosto. Na bio, se você clicar aqui no meu Instagram, tem um linkzinho. Tem lá, treinamento beneficente, os códigos da riqueza. Procura a sua cidade e vai. Se você está no interior desses 3 estados, vai valer a pena. Você vai levar 1 quilo de alimento e vai investir a partir de R$20. Se você não tem hoje coragem de contribuir com quem precisa de 1 quilo de alimento e investir R$20 em você, esquece, cara. Você tá com o seu nível de problema é assombroso. Beleza? Faz isso por você, pela sua família. Você merece, sua família merece. Excelente início de final de semana. Deus abençoe sua vida. Que tudo aquilo que você coloque em suas mãos, você prospere. Que você, essa semana, se conecte com pessoas positivas, pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que falam de soluções e que reverberam o bem. Tá certo? Essa live vai ficar gravada. Envia para as pessoas que você gosta. Amanhã se prepara que vai ser mais poderoso, vai ser mais transformador. E vamos para cima, estamos apenas começando. Quem é de Salvador, eleva a sua expectativa, porque esse final de semana agora, tem a formação Palestrantes e Oradores. E eu vou ensinar para vocês técnicas, estratégias de comunicação, para você encantar, para você conectar emocionalmente, para você prender a atenção das pessoas e gerar transformação, conectando o seu propósito com técnicas de comunicação oratória, tanto em palco como em lives. Tá bom? Beijo e até amanhã.